Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos a mais esse dia, 59º dia. E hoje a gente vai conversar bastante coisas interessantes, né? Bom dia, Ana Make. Seja bem-vinda a mais um Acordados, o 59º episódio dessa série que eu vou te falar. Quando eu comecei, eu achei que eu não ia chegar nem no 10º dia. Só que a vida é de disrupção, a vida é de quebra de padrão convencional. Se a gente todo dia não quebrar os padrões, a gente não se torna uma pessoa evolutiva ou uma pessoa melhor. Então, assim, parece besteira, parece idiotice, mas não é. Tem coisas na vida da gente que elas só vão ocorrer porque estamos em movimento. E o movimento não é só o pôr o corpo para andar, é o que está dentro da sua mente, o que anda te movimentando, o que anda fazendo você sair do lugar, o que faz você de verdade querer alcançar os seus objetivos. Essa música é a música que está me acordando há 59 dias. Aí eu vou te perguntar, o que em 59 dias, para quem está desde o início, teve alguma mudança? Denise, bom dia, minha amiga. Cris, bom dia. Espero não ter dito nenhuma bobagem ontem. Relaxa, Luiz, está tudo certo. Aqui o mundo é o seguinte, ó. A gente tem um mindset que ele chama mindset de crescimento. O mindset de crescimento, ele é algo que ele condiz com a seguinte realidade. Aquilo que me é dito, que é bom, eu deixo que fico. O que não é, eu deixo que vá. Mas não existe nada que alguém fale para você que tenha sido em vão, entendeu? Por mais que a gente, no primeiro momento, tem gente que recepciona as coisas erradas, eu não consigo recepcionar errado. Você vê que eu sou tranquilo com isso aí. Por quê? Faz parte, é tanto processo. A gente fala o seguinte, que a vida tem muito processo. A gente já nasce com o processo, né? Então, se você for pensar bem, a primeira pessoa que me pega é um estranho. A primeira pessoa que toca em mim quando eu nasço, né? Você vai nascer, é um estranho. Você consegue entender que você sempre estará dentro de um processo em que pessoas estarão próximas a você. Porque são elas que te levam de um lugar para o outro. Imagina, eu estou nascendo, alguém está me pegando, tem que cortar o cordão umbilical. Então, são coisas que fazem parte de um processo. Então, a gente está fazendo processo. Hoje eu vou falar de algo disruptivo, tá? Disruptivo. Eu vou falar sobre reprogramação mental, mas não do livro. O como que você vai efetivar essa reprogramação sozinha. Dá para fazer, Biciro? Eu não desconfio de ninguém. Tem gente que sozinho faz um monte de coisa. Eu sempre estou com alguém, então é muito interessante isso. E quem está dormindo não está produzindo. Quem desiste no caminho não saberá nunca o valor da vitória. Saber o valor da vitória é a sensação interna. Quem aí participou de algum campeonato de escola? Faz assim, ó, com o dedinho para mim. Só clicar ali, dedinho. Eu participei de campeonato. Gente, não existe prazer maior do que essa miséria do valor da vitória. É bom demais. Você entra, você participa de um monte de etapas e quando você chega no final, pá, você é o vencedor. No surf, né? Que eu tive esse privilégio, assim, eu acho que pra minha época foi um privilégio, porque eu era um cara que morava... Cara, porque eu comprei uma prancha de surf, tem toda uma história por trás disso daí. Quem faz mentoria comigo, conta essa história, a pessoa fica chocada. Como que eu vou virar surfista sendo miserável, mas eu era disruptivo, que até isso eu fiz. No surf, eu nunca tive uma vitória, porque eu nunca participei de campeonato, mas eu tive a vitória de saber surfar. Tudo é uma vitória, aquilo que você define fazer. Fui caminhar hoje, puta, foi uma vitória. Hoje eu me reuni com pessoas que eu não estou acostumado, foi uma vitória. Tudo aquilo que você faz que não é uma constância, que está no seu dia a dia de algo que você nem percebe, é uma vitória. Porque cada passo dado já é uma vitória. Cada dia acordado é uma vitória. E você tem que sempre agradecer pelas vitórias. E a vitória é uma sensação gostosa. Eu chego no final do dia, ontem, por exemplo, fui dormir 11h30 da noite. 11h30. Porque imagina, depois daquele, sabe, putz, é muita adrenalina interna. É um negócio, Gabriel, bom dia. É uma adrenalina interna monstro, aí você tem que desligar a mente. É difícil, porque você sai de uma... Pô, imagina, é emoção misturado com coisas de impacto e você, sabe, aí você fica com a cabeça, pum. Aí para apagar foi depois das 11h30. Mas tá tudo certo, 4h45 eu estava de pé. Nossa, meu, 11h30, meia-noite e meia, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30.
5 horas de sono tá bom. Se é bem dormido, eu nem olhei hoje no Sleep Cycle quanto foi de tempo dormido. Então, tudo na vida é o seguinte, o sabor da vitória, ele vai vir com as pequenas coisas. Se você é uma pessoa que você não comemora suas vitórias, mesmo as pequenininhas, vou dar um exemplo de coisa bem pequena, gente. Eu lembro que quando eu tinha uns, acho que 14, 15 anos, 15, 14, tinha 14, eu trabalhava na agência de viagem, que era Tietê Turismo no Oscar Freire. Foi meu primeiro emprego, eu tenho isso na minha profissional, primeiro registro na minha CTPS. Acho que é 1887, salvo engano, não lembro se é 87 ou 88. Eu tinha aí uns 14 para 15 anos. Eu nasci em 73, então se eu contar para 12, 14, 15, 88, tinha 15 anos. Olha que louco isso aqui. Eu tinha nada assim, eu era um moleque pobrezinho mesmo, gente, pobrezinho mesmo. Olha que louco isso daí. O Luiz está falando que a dele foi sair da favela, trabalhar em uma multinacional. Sabor da vitória, tem uns ser piloto de parapente, legal. O meu foi tão pequenininho, gente. Olha pra você ver como as vitórias às vezes precisam ser algo surpreendente. Quando eu mudei pra onde eu moro, eu comemorei? Ah, caraca, velho. Ô louco, bicho. Quando eu cheguei nesse lugar, que era um sonho que eu entrei dentro de um ônibus, vai contar essa história pra vocês. Olha que louco isso aqui. Eu fui trabalhar na agência Tietê Turismo. Na Tietê Turismo, nós éramos em 13 office boys. Acho que eram 13 office boys. Então tinha uma secretária, o dono que às vezes aparecia, tinha um cara que era bacana demais, que trabalhava na área de cobrança junto com uma menina. Então, ó, secretário, dono e mais 2 pessoas e 3 office boys. Isso era uma agência de viagem. Não tinha outros lugares, não tinha outras pessoas, eu lembro disso nítido. A própria menina que era da recepção, que não via ninguém na empresa, ela que emitia os bilhetes, ela que fazia essas partes, e o cara da cobrança lá, com a outra menina, fazia as partes de cobrar os clientes e tal, e sei lá o que mais, contas a pagar. E eu lembro que assim, olha que louco isso aqui, né? Eu era tão miserávelzinho assim, a vida minha era muito difícil. Eu falo que eu queria ter esses registros gravados. O sabor da vitória para mim, de verdade, quando eu estava nessa agência, era ao final do dia eu saber que eu tinha economizado vale transporte. Sabe o que é isso? Não. Quem era office boy, a gente ganhava vale transporte para ir para os clientes. O que eu fazia? Andava a pé para cacete. No final do dia eu falava, quantos vale transporte eu conseguia andando? Gente, eu andava para cacete. A minha esposa fala, eu vou pra Disney, pra esses lugares, eu ando, eu não canso. As pessoas falam, caraca, velho, você não cansa de andar? Eu andei tanto nessa vida, bicho, que eu subia, pra vocês terem ideia, eu saía da Oscar Freire, eu ia até o final da Paulista, lá no início onde é o Shopping Paulista, andando. Eu saía às vezes eu estava em Moema, então você tinha ali os ônibus, né? Tinha que 4 clientes, então eles davam os ônibus que era distante. Eu atravessava de uma ponta para outra. Oi, Polly, tudo bem, minha amiga? Seja bem-vindo. Eu atravessava de uma ponta para outra de boa, sem pegar ônibus. Então no final do dia, olha a vitória, bicho, quando, tipo assim, economizava 10 vale transporte. Gente, eu vou falar para vocês, eu sempre tive essa ideia de guardar grana. Eu vou contar isso hoje para vocês. Cheguei cedo hoje. Aí sim, Polly, disruptivo. Deve ser umas 2 da manhã aí, né? Isso aí é disruptiva. Aí, pessoal, olha isso. Você vai falar, porra, você comemorava porque ganhava vale transporte no final do dia. Gente, 10 vale transporte hoje dá R$50. Se eu pegar os ônibus daqui que custa 5 e pouco. Vou pegar o mediano, R$6, são 60 por dia. Vezes 10, 600. Vezes 20, 1.200. R$1.200 hoje é o salário mínimo. Então eu ganhava por mês mais um salário mínimo só de vale transporte. E a minha meta era assim, juntar grana, porque eu sabia que eu tinha que ter grana. Então as minhas vitórias eram diárias desses vale transporte. Porra, quer ver ficar triste? Quando não tinha muita passagem para entregar, principalmente em dia de muita chuva. Porra, aquilo me dava um desânimo, porque eu ficava dentro da empresa e falava, puta, hoje eu não vou conseguir minha meta. Aí ganhava 5, 6, mas tá tudo certo, porque eu tinha que andar a pé, gente, na chuva é foda, né? Eu odiava guarda-chuva, eu chegava na empresa parecendo um pinto molhado. A menina, não lembro o nome dela, puta, ela era super bacana. Com essa menina, olha que louco, gente, que eu conheci o Cutter Club, que é o Boy George, né, que hoje é cantor solo aí. Ela adorava essa banda. Aí um dia eu tava lá na recepção, olha que doida a vida. Aí ela falando uma música, calma, 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 Camille. Aí eu falei, quem tá cantando? Aí eu achava que era uma mulher. Ela mostrou o videozinho, já tinha clipe nessa época, já tinha MTV nessa época e tal. E aí eu falei, caraca, que da hora. Ali eu comecei a ser inserido com outros tipos de música, porque eu era
de Carapicuíba, vocês imaginam. As músicas que eu era só da pegada, era Bezerra da Silva, Zeca Pagodinho, Racionais MCs, era só essas coisas que eu ouvi. Então, quando eu fui conhecer o Country Club, nossa, era totalmente disruptivo. Ontem eu falei da chave da prosperidade. Quem estava aqui, Dina, seja bem-vinda. Chave da prosperidade. Pessoal, vamos mandar aviãozinho? Deixa eu ver quem está acordado aqui no meu. Puta, ninguém, bicho. Ó, no meu tá todo mundo dormindo. Olha, todo mundo dormindo hoje. Quem está dormindo não está produzindo. O Gabriel está aqui, então ele está verdinho. Olha isso, todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Sono. Aí eu vou falar o sono que vai deixar você no mesmo lugar. Então, falei ontem o seguinte. Os arquivos mentais. Hoje eu vou falar de reprogramação mental para você entender uma coisa. Como reprogramar a mente. É muito legal isso aí. De onde nasceu a ideia do computadorzinho, né? Nasceu depois da Segunda Guerra, porque já existia um primeiro computador, mas ele era bem zoadinho. Aí o John von Neumann foi um matemático húngaro de origem judaica e ele propôs uma ideia que transformou os cálculos eletrônicos em cérebros eletrônicos. Ou seja, ele modelou a arquitetura do computador segundo o nosso sistema nervoso central. E aí, para bolar essa arquitetura, gente, o cara foi muito inteligente. Ele seguiu por 3 etapas. Primeiro, codificação. O que é codificação? Ele codificou as instruções para que fosse possível ser armazenada na memória do computador. Porque hoje, você vê, a gente digita, fica tudo armazenado. Aí, ele fez a primeira codificação. Aí depois ele fez a segunda etapa, que como armazenar isso. Como que ele armazenaria essas instruções e demais informações necessárias na memória. E aí ele criou o processamento, que é o quê? Buscar essas instruções diretamente na memória. Por isso que a gente digita, fica tudo armazenado dentro do computador. Então, por esses 3 pilares. Codificação, armazenagem e processamento. Eu lendo isso, e tudo que eu li, eu criei uma teoria que eu achei fantástica, que tem tudo a ver com o que eu já falei esses dias sobre o PSAR, né? Pensamento, sentimento, ação e resultado. Olha que interessante isso. Chama a teoria DCAP. D mudo, CAP. CAP, o P mudo também. A teoria não tem livro ainda porque eu estou acabando de fazer esse segundo livro aí, que eu estou no primeiro aí, que está na mão da editora. O primeiro, top demais, vocês vão ver. Descodificar. Primeira coisa, eu uso o filtro do PSAR como a emoção que eu recepciono. Eu vou descodificar aquilo dentro da minha mente. Sabe Matrix? Fala, Gabi, meu melhor cara de TI, mas ele não me atende mais só porque eu fiquei devendo ele. Só 5 mil. Ô Gabi, só 5 mil, dá esse desconto aí, me atende agora. Então assim, ó, descodificar. Ele de TI, ele vai entender isso. Quando você recepciona as emoções, Matrix total. E aí eu vou nas profundezas da minha mente, ou você na sua, e aí eu vou tentar pensar muito rápido isso aí, gente, é o processamento interno. Aí vai fazer assim, Matrix, vai buscar ali uma informação, pum, beleza. Aí eu encontro, plip, eu vou falar assim, bom, acho que é essa daqui, aí eu vou codificar isso, eu descodifico e codifico. O que é codificar? Codificar seria o seguinte, eu sou um cara que eu tenho conhecimento das coisas, puta merda, né? Estuda pra caramba, tem que ter. E aí mais o autoconhecimento. Ah, mas eu não tenho, Ciro, autoconhecimento, mas você pode ter. Você é o buscador, não é? Você não é agente de transformação, então é você que tem que buscar por isso. Aí o que você vai fazer? Eu vou juntar. Olha que louco, parece que é demorado, né? Mas o processamento, eu estou fazendo isso agora, eu estou falando, está processando tudo interno. Aí a hora que eu descodifico, que eu codifico novamente, eu trago algo mais relevante, algo com mais sentido, algo pensado e não vomitando na pessoa sem nem ter pensado. E aí o que eu faço? Como eu recepcionei, eu codifiquei, eu penso antes ainda de falar se eu armazeno isso ou se eu solto isso. Bom dia, meu amigo Calbi, seja bem-vindo. O pessoal tá no vizinho lá, quase que eu falei o nome aqui, porque eu tô acostumado com a live secreta, né? O pessoal tá no vizinho, eu tô dando um tempo do vizinho lá, porque não tá fácil não. Você ficar lá não faço outras coisas, beijo. Onde teve gente que falou pra mim, cara, tá tudo bem com você? Eu falei, tá, você não abriu a sala hoje? Eu falei, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Lá é importante, mas as outras também são. Então eu tenho que decidir, né? Eu falo, não, eu vou ficar nessa, que é essa que eu tenho que dar rumo na vida aí, não tem como fugir disso. Então, assim, eu não crio o hábito.
Olha que legal, né? Falamos de hábito ontem. Aí eu armazeno o quê? Aquilo que me importa. Aquilo que importa eu deixo armazenado na minha mente. Então, beleza, vamos lá. Você falou algo para mim, eu venho, recebo, Matrix, descodifico. Aí procuro, acho, codifico. Armazeno ou não armazeno? Pô, dependendo do que você me falou, eu vou falar, deixa isso pra lá. E aí eu processo isso. Ou seja, se eu for falar, aí eu executo. Vocês já perceberam que a mente humana, o computador veio dela, gente? Por que a gente não copia as coisas? Aí você fica pensando assim, quando você está numa discussão com alguém, a pessoa vem falar com você e você não concorda. Você fica batendo boca, você só perde tempo. Então o que eu faço? Eu fico só ouvindo. E aí a minha cabeça descodifica, codifica, armazena, joga fora, codifica, descodifica, armazena, joga fora. Aí, não, esse você processa. Aí eu respondo. É de verdade isso aí. Quem conversa comigo sabe, eu fico assim hoje, prestando atenção. Antigamente a gente deixava a pessoa falar. Você estava falando comigo, eu junto. Porra, bicho, não tem sentido, eu não estou processando. Eu só estou falando, eu tô tentando me proteger de algo que eu nem pensei para falar. Então não tem sentido. Quando a gente fala de reprogramação mental, eu aprendi ao longo da minha jornada que eu vivia correndo atrás do dinheiro. E vocês vão entender por que a reprogramação mental vai estar... O exemplo do dinheiro é muito legal. E o pior, eu corri atrás de dinheiro pouco. Presta atenção, eu acostumei, imagina, ó, eu economizava andadas a pé para guardar vale transporte. Ah, mas isso aí é inteligente? Depende, porque aquele hábito me fez ser assim com as outras coisas. Vocês entenderam como é uma merda isso? Eu pensava em coisa pequena, vale transporte. Eu podia pensar outra coisa diferente. Mas eu era aquilo que tinha. E eu não entendia a lógica de tudo. E aí que você cria o famoso hábito de mensurar coisas pequenas. Dani Valverde. Seja bem-vinda, Dani. Aí, qual que é a questão? É entender, e aí eu vou te falar isso e você vai compreender agora. Entender a questão do dinheiro é algo complicado quando você não tem ele de forma abastada, né? Você não tem muito dinheiro. Quando ele é pouco, é muito complicado. Eu lembro o seguinte, ó, que para juntar meu primeiro montinho, pequenininho, eu ia pegar agora de manhã, esqueci, ó. Eu tenho um montinho, gente, que eu fiz, acho que, sei lá, velho, é antigo. Eu peguei as moedas e fui juntando todas as moedas que tinham na época. Acho que só eram 6 moedas, de R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. São 6 moedas. Eu fiz um montinho e envolvi no Durex. Até hoje tem o mesmo montinho. Presta atenção nisso, gente. Eu odeio moeda hoje no sentido de eu não fico com moeda. Porque eu contava moeda para fazer as coisas antes. Isso foi muito ruim, porque fica incutido na mente moeda. Pra vocês terem ideia, gente, eu via a moeda no chão, não pegava. Depois de uma época na minha vida eu falei, não, eu não gosto de moeda. Eu pego moeda, eu recebo moeda, jogo no carro, depois eu recolho tudo, não ponho em bolsa. Vocês nunca me viram. Tem moeda aí? Não tem. Carteira não tem moeda, não guardo moeda. Não, esse sentimento de guardar pouco não cabe a mim mais. Você vai falar, Lúcio, mas isso não tem sentido? Tem. Você está alimentando sua mente com moeda. Aí você fica contando moeda. É ruim isso daí. Conte dinheiro, nota de 100. Minha esposa dá risada. Eu não conto dinheiro pouco. Minha esposa fala, caraca, as pessoas entregam dinheiro, eu pego dinheiro e põe na carteira. Normalmente, quem andar comigo vai ver. Vai sempre ver que na minha carteira tem uns R$300, ou nota de 100 ou nota de 50. Nota quebrada eu tiro de lá. Parece besteira, mas não é. Você alimenta o tempo inteiro a sua mente com muito dinheiro. Com pouco dinheiro não é legal, porque você às vezes fica fazendo o que nem eu fazia. Andar a pé para economizar vale transporte, para poder no final, mas era o que tinha ao seu alcance. Poderia ter inventado outra coisa. E aí eu perdia tempo com isso. Porque quando você anda a pé, olha o tempo que você perde. Otimiza o tempo para fazer outra coisa melhor, que vai te remunerar muito melhor. Você vai entendendo as sacadas do que a gente precisa fazer? Então, assim, eu acredito que quando entendemos que o dinheiro vem para nos dar força para continuarmos em frente, a gente tem que ter muito mais dinheiro. Porque eu preciso dele para seguir em frente. Eu não posso ter ele só para manter nesse momento. Eu preciso dele de uma forma que eu possa contar para seguir em frente. O Luiz está falando, para você qual foi a sensação que teve quando começou a parar de pensar? Será que o cartão vai passar? Cara, eu vou falar para você de verdade, bicho, é muito louco isso daí, né? A moeda para mim era o seguinte, eu ia comer, eu tinha que contar moeda. De verdade, gente, eu ia comprar um sorvete, aí eu fazia assim, ó, puta, tá faltando 10 centavos. Eu já cheguei a pedir no
na lanchonete. Nos botequinhos que tinha na época. Armazém, não era nem lanchonete, era os armazenzinhos. Ô tio, era Juju, tá, gente? Ô tio, tá faltando 10 centavos, dá pra vender? O tiozinho era gente boa, falava, não, pode pegar, menino. Mas eu dava um jeito depois de levar os 10 centavos. Eu nunca fui aquela pessoa que se valia desse sentimento de, eu vou sempre aproveitar de alguém. Nunca fiz isso, velho. Eu odeio gente assim, que fica mendigando coisa. Ai, dá um descontinho mais, dá um descontinho mais. Não tem sentido, velho. Sabe por quê? Porque você está alimentando sua mente com escassez. Porque quanto mais você fica nesse vitimismo, mais você tem menos dinheiro. E o dinheiro muito, ele não é feito para você ficar mendigando. É muito bom chegar e dizer, enche o tanque. Um exemplo que eu vou te dar, gente. Eu não sei o que é pôr 10 reais, 20 reais em carro. Eu chego e falo assim, enche o tanque. Dá 200, quase 300 reais de gasolina. Tô nem aí, passa no cartão. Então assim, primeiro que tem o meu cartão é black hoje em dia, né? Então, estou nem azul. Eu fui, vou contar essa história para vocês irem. Quando eu fui comprar a minha BMW, eu já tinha um Mastercard Black. E é ilimitado essa merda aí. Aí eu cheguei na BMW e falei, passa cartão? Aí o cara falou, não passa cartão aqui. Mas eu queria comprar um carro no cartão para saber a sensação. Eu não sei se vocês já fizeram isso com uma coisa bem pessoal. Eu fiz uma compra gigantesca no cartão uma vez. Gente, vocês não têm ideia, a sensação interna. Porque você sabe que o dinheiro veio para te servir. E é muito louco isso daí. Então, o que eu faço? Olha a segurança. Vou dar uma dica para vocês, quem tem cartão. Eu compro tudo no cartão. Tudo que vocês imaginarem eu compro no cartão. Já comprei uma moto. Aí, show de bola demais. Aí você chega, passa no cartão. O cara olha e fala, caraca, velho, passa no cartão. É muito louco. O importante é a satisfação interna, que você sabe que você pode. Olha isso aqui. O Luiz está falando ali, eu estou lendo a mensagem do Luiz. Então assim, quando você tem essa sensação de que você tem, você não fica com aquele sofrimento interno de puta, como que eu vou pagar isso? Mas em conta a prestação, Kleber, seja bem-vindo, Kleber Hammer. Tem gente acordada aqui já? Deixa eu ver se tem gente acordada aqui no meu. O povo entra e sai pra dormir. Tá todo mundo dormindo ainda no meu. Tá todo mundo dormindo. Deixa eu fechar isso aqui. Não, vou mandar aqui. Vou acordar alguém. Deixa eu acordar alguém. Seja bem-vindo, Kleber. Sair da favela e fazer isso não é pra todo mundo. Só para as pessoas que elas entendem o quanto elas podem ir mais além. E aí eu vou te falar o seguinte, quando a gente entende de verdade que o dinheiro vem para dar essa força para continuarmos em frente, rumo ao nosso propósito maior, a gente fica mais aliviado porque sabe que pode caminhar o caminho. Aí eu te pergunto, o quanto você já conseguiu juntar dinheiro na sua vida? De ver o dinheiro. O quanto? 100 mil? 200 mil? 300 mil? 10 mil? O quanto você juntou? 5 mil? Mas juntar, falar, não preciso, está aqui guardado. Investimento. E aí eu te pergunto também, para qual finalidade você busca pelo dinheiro? Tem gente que busca pelo dinheiro por coisas... Putz, eu falo para você, não pensa dessa forma aqui, eu preciso pagar a conta. Esse sentimento interno dentro de você vai te derrubar. Eu preciso de dinheiro para pagar a conta. Porra, bicho, o dinheiro vai vir para você pagar a conta. Você consegue entender? Eu preciso de dinheiro para ter uma vida melhor. É diferente do dinheiro para pagar a conta. A forma que você manda mensagem para o seu cérebro é que te ferra. E aí, o do meu montinho de moeda, toda vez que eu vou falar disso é que eu falo na hora, né, gente? Não tem como eu lembrar antes. O montinho de moeda ele existe até hoje. Eu acredito que esse montinho deve ter, eu tenho 47 anos, sei lá, uns 30 e poucos anos esse montinho tem. É o mesmo montinho. Ele fica dentro de uma caixa que parece um imã. Por que parece imã, gente? Tudo que é moeda eu jogo nessa caixa. Lógico que hoje com as crianças eles pegam a minha esposa principalmente, as moedas de R$1 ela leva tudo embora. E aí fica só as de 10 centavos. Aí eu vou na padaria lá, pego os meninos, levo, eles trocam lá, enfim. Mas assim, é a caixinha que vive cheia de moeda. E tá lá o talismãzinho, que são essas 6 moedas, que tem uns 30 anos que tá lá. Biciro, em que momento, aí eu quero que vocês prestem atenção nisso, em que momento você tem que ter a sacada que você precisa alimentar a sua mente, que você precisa de dinheiro, mas não dinheiro pouco, dinheiro muito. Agora não é de você mirar 1 bilhão se você não conseguiu juntar nem R$1.000. Não é assim. Eu não tenho nada, eu preciso juntar R$1.000. Dos 1.000 eu quero juntar 5, dos 5, 10. Gente, aí você vai dobrando. É que nem carro. Quando eu troco de carro, eu troco pelo
a metade do valor. Tipo, vou dar exemplo. Se o meu carro custar hoje 200, o próximo vai ser 300. Depois do 300, o próximo vai ser de 450. Eu vou subindo esse valor, porque eu tenho que pôr dentro da minha mente que eu não posso só trocar o carro, trocar de figurinha. Eu sempre tenho que subir o degrau. Como hoje eu tô num lugar, minha casa é top, mas eu quero ir para uma muito melhor. Então eu calculo o dobro do valor que eu quero ir. Isso é o quê? É um processo interno. As coisas que eu faço, normalmente elas são assim. Tudo que eu vou fazer, eu nunca fico vendo o pouco. Eu sempre olho a possibilidade e vou nela. Porque não tem sentido. Se você ficar sempre ali na mesmice, a sua mente acostuma com tudo na mesmice. Então, segura essas dicas para você ter uma mudança do seu mindset. Quiser anotar, vai ser muito bom. Se não, se você tem uma mente boa, você guarda. Para que a sua mente seja reprogramada, você precisa executar 3 coisas. Não é muito não, só são 3 coisas. Hamstone Foundation entrou. Seja bem-vindo. Olha isso, ó. Você tem que ter consciência de como você recepcionou o seu dinheiro. Você tem que ter consciência. Aí você tem que voltar lá atrás, na sua infância, adolescência. E você vai escrever quais foram as frases sobre o dinheiro. Presta atenção. Quais foram as frases que você ouviu sobre o dinheiro? Riqueza e pessoas ricas que você mais ouviu na sua infância. Como que era esse contato com o dinheiro? As pessoas falavam bem do dinheiro? As pessoas falavam mal do dinheiro? Tem algum livro que fala sobre isso? Sobre isso? Ó, eu vou te falar o seguinte. É como eu leio tanto livro, gente, vocês não têm ideia não, essa cachola aqui, ó, ontem eu falei um negócio que eu nem ia falar lá, para quem estava no Mind de Hábitos, o povo chocou, aí eu falei, eu nem falar isso. Sabe assim, quando você do nada fala, vou falar disso aqui. Eu fui lá e escrevi no quadro, um sistema que eu aprendi em uma mentoria. A minha cabeça, ela mistura tudo, assim, né, a plasticidade a gente chama isso, então eu tenho mentorias que eu participo, por isso que eu sou mentor, porque eu sei como funciona. Não dá pra você fazer algo que você não sabe como é. Eu tenho cursos e eu tenho os livros que eu leio. Eu faço o quê? Eu vou fazendo um compilado dentro da minha mente. E aí tudo se mistura. Às vezes eu não tenho nem ideia de onde vem. Porque não é mais a mesma coisa. Eu saí misturando tudo que foi um sentimento interno que bateu pra mim. E aí eu crio. Eu cocrio, na verdade. A gente não cria nada, né? Eu cocrio. Quem cria é Deus. Então assim, eu cocrio as coisas. Então às vezes não tá em livro. Esse é o problema, às vezes não está em livro, está aqui dentro dessa cachola. Por isso que eu estou escrevendo livros agora, porque eu vejo que não está nos livros que eu li. É muito louco isso, mas é plasticidade mental. Eu vou criando dentro do... É como se fosse alinhavando as coisas internamente. Vai dando sentido para as coisas que ocorreram na minha vida. É muito louco isso. Então assim, ó, a primeira coisa, ter consciência de como você recepcionou o dinheiro. Escreva isso. Quais as frases? De verdade, eu fiz isso. Quais eram as frases? O dinheiro era ruim para mim na infância. Passamos fome. Não fome de não ter a comida, mas era farinha de mandioca no café da manhã, polenta no almoço e na janta. E se quisesse comer de novo, farinha de mandioca com café. Bastante açúcar união. Ai, que delícia. Falei espécie de besteira. Luiz, você já passou por isso? De ter que tomar café da manhã, farinha de mandioca com café? Farinha de mandioca, a farinha pura lá, joga dentro do café, mexe, vira uma massa e você come. E aí no almoço uma polentinha, na janta de novo uma polentinha. E esse cardápio fica durante um tempo, da horinha. Olha que da hora isso aí. É isso que é difícil, né? Então, era ruim o dinheiro pra mim. Quando eu fui escrever sobre o dinheiro, eu falei, puta merda, por isso que eu não tinha dinheiro. Eu tinha raiva. Eu já contei essa história, né, gente? De americano, ódio e de rico. Quem tem ódio de rico tem ódio de dinheiro. Tem lógica. Como você vai ser rico? Pensando materialmente que a riqueza são várias, mas a material, como que você vai ser rico se você odeia o rico? Como que você quer ser algo que você odeia? Se você entender que sua mente ela não consegue captar essa merda, ela fala assim, que porra é essa? Se eu não gosto, por que eu quero? Aí você não consegue ter. Eu amo o bicho. Eu quero mais ter um caminhão cheio, cachoeira de dinheiro caindo assim. Tô nem aí. Eu tô nem aí. Sabe por quê? Porque quanto mais dinheiro eu tiver, mais coisas eu vou fazer, mais pessoas eu vou alcançar, mais pessoas eu vou ajudar, mais gente vai acreditar nelas, porque a pessoa não acredita nelas. Dentro da live
do Mind em Hábito, desses 3 dias, teve gente que chocou. Você consegue entender ou não? Vou falar, Luiz, da metáfora do tio Patinhas. Eu contei em outras lives. Gente, de boa. Como a de hoje, são 59 lives dentro da comunidade do Facebook Lúcio Bicílios Acordados. Se você não tá lá, se prepara, que o pessoal tá inventando aí de monetizar e cobrar para você ficar lá dentro R$ 97. Eu falei isso ontem. Ah, mas por que isso? Porque esse é o sistema. Estão mudando tudo. Instagram, o vizinho, tudo vocês vão perceber que no futuro vai ter algo ali que você vai ter que desembolsar. E quem já tá na janelinha do ônibus. Então, se você ainda não tá na comunidade, se prepare e vai para lá. Porque depois, Bicílio, me coloca na sua comunidade, não tem como. Você começa a ser gerenciado, são pessoas que começam a cuidar. E aí você fala, putz, eu não posso dar privilégio para um. Já teve lá atrás, não entrou porque eu não quis. Boliviano, seja bem-vindo. Então, assim, ó, o tio Patinha, gente, a história dele é fodástica, tá? É um desenho, mas ele traz uma analogia por trás muito fodida. Ele era engraxate quando criança. E aí ele foi engraxar o sapato de um cara, é húngaro, eu acho. É uma treta assim. E aí ele, ou polonês, não vou lembrar. Aí ele era criança, foi engraxar o sapato do cara, o cara deu pra ele 10 cents de dólar, mas lá no país dele não serviu o dinheiro. Ele foi enganado. Ele ficou puto. E aí ele falou o seguinte, eu nunca mais vou ser enganado por ninguém. Já adolescente, ele mudou para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele foi mexer com o quê? Com o garimpo. Ele foi, por isso que ele tinha lá era mais ou menos o rei Salomão dos desenhos. Porque o Salomão foi o homem mais rico do mundo. Do desenho, o tio Patinhas foi o mais rico. Analisam que a fortuna dele era mais de 4, não era trilhão de dólares, era um nome diferente até, porque era muito dinheiro. E aí, como que ele fez a fortuna dele? Com as minas. Ele começou fazendo a parte de mineração, depois ele foi para a parte ele mexia com a parte de ouro e diamantes. O bicho era inteligente. E ele se tornou o cara mais rico dos Estados Unidos, do mundo, do planeta. Mas a ideia dele foi a recepcionalidade do ter sido enganado. Porque ele achou um absurdo ele estar trabalhando e alguém enganar ele. Ele falou, jamais vou ser enganado na minha vida. É muito louco. A história por trás do tio Patinhas, o cara que escreveu, foi muito louco, porque ele fez algo com uma reflexão muito fodida. Na piscina do tio Patinhas, quando ele mergulhava, eu vou te fazer essa pergunta e eu já fiz em outra live. Quando você via, porque lembra que o Pato Donald chegava com o Luizinho, o Zezinho, não sei quem mais lá, que eram os sobrinhos, os filhos dele, não vou lembrar o nome da mulher do Pato Donald, mas a Magali, acho que era essa aí, não vou lembrar. Ele chegava com as crianças e ele era pobre, o Pato Donald, e o tio Patinhas era o trilionário lá. E eu ficava puto, porque ele não ajudava o tio Patinhas não ajudava o Pato Donald. Eles tentavam dar o golpe no tio Patinhas, mas não conseguia. E aí aparecia o filho da mãe lá pulando na prancha e mergulhando nas moedas. Você, na época que você assistia esse desenho, você ficava puto porque ele não ajudava o Pato Donald? A minha pergunta é essa. Se você falar que sim, põe a mãozinha assim, ó. Você, quando assistia o tio Patinhas, que o Pato Donald chegava lá e ele não ajudava, você ficava puto com ele, com o tio Patinhas? Faz assim com a mão, ó. Só pra eu ver quem tinha a mesma mentalidade minha. Só põe a mãozinha assim, ó. Só pra eu ver, que eu vou te dar uma resposta que você vai entender como que a gente recepciona o dinheiro. Isso é muito importante. É importante pra arrebentar. Ó, o Luiz ficava puto. A gente que era pobre ficava puto. Quem já tinha mente... Bom, o restante tá todo mundo dormindo. O Kleber achava muquirana. A Rafa também achava. Quem mais? Vamos mais uma pessoa aí. 4 pessoas, gente. Aí eu vou te falar o seguinte. Por que que o engraxate se tornou o cara mais rico do planeta? Que foi o tio Patinhas. E por que que o Pato Donald não era um cara também igual ao tio? O que o tio tem a ver com os problemas do tio, do sobrinho? Ele tinha que tomar vergonha na cara, o tio Patinhas, o Pato Donald, por o tio Patinhas já ser uma pessoa velha e ter conquistado tudo que conquistou. Mas a nossa mente da escassez não vê dessa forma. Quando o tio Patinhas pulava naquela piscina, me dava raiva. Quando você pergunta isso para uma pessoa com mente da abundância,
ela se via pulando dentro da piscina. E ela sabia que o Pato Donald tinha que ser muito mais esperto, porque ele era um pedinte. Esse é o problema de você ter grana. As pessoas chegam perto de você para pedir e não para querer fazer acontecer. Vocês, como eu, é uma mente da escassez, quando a gente pensava isso. Olha que louco. Essa analogia eu fiz, eu fiquei indignado. Falei, olha como eu recepcionava ruim o dinheiro. E aí eu tinha raiva de rico. E o tio Patinhas era rico. Automaticamente já era interno esse sentimento. A gente, quando é muito pobrezinho, a gente tem raiva de rico, porque alguém planta essa semente dentro da gente. Que a culpa de todos os problemas, tem um partido que fala isso, né? É dos ricos. Aí hoje eu tô numa vidinha melhor, pago imposto pra cacete, que eu pago tudo certinho, tudo emito nota, tudo meio certinho. Um múltiplo gilhão, 9 obstacalhões, 600, é isso aí, os nomes eram muito engraçados. Então, você consegue entender que você tem que ter consciência de como você recepcionou o dinheiro? Consciência mesmo, de escrever e entender qual era esse sentimento. Você tem que ressignificar isso aí. E tendo um entendimento, que aí é o segundo, o que essas frases podem estar refletindo no agora. Aí você tem que ter o entendimento. Então você vai lá primeiro, anota aí, ter consciência. Escreve as frases. Aí você vai ter entendimento do que na atualidade essas frases estão impedindo você de seguir em frente. Outra coisa, desprender, desassociar. Isso eu já falei esses dias atrás aí numa outra live. Qual o seu nível de consciência que você tem a opção de fazer diferente? Qual é o seu nível de consciência que você sabe que você vai falar, cara, a partir de hoje, dessa live do Lúcio, eu não vou mais deixar eu ser sabotado. Você tem que ressignificar essas frases. E aí você vai programar para não aceitar a vida que leva. É foda isso aí. E mais decidir pela vida que sonha. Pare de viver, aceitar. É aceitação, gente. Você não tem que aceitar nada. E comece a decidir o que você quer fazer. Porque você tem informação, mas ela só parada não serve para nada. Quero que você entenda uma única coisa. Você pode ser a pessoa com todo o intelecto do mundo. Porém, sem o mindset, se o seu mindset não for programado para a abundância, vai viver somente de escassez. Essa é a analogia que eu faço da história do tio Patinhas e todas as outras coisas que aconteceram na minha vida. Porque não rola. A mente, quando ela é escassa, ela não consegue ter. Uma coisa não confunde na outra. Não vai, não dá liga, como a gente dizia. Então você tem que decidir pela riqueza. Porque a pasta mais importante que eu inseri no meu arquivo de armazenagem foi a da prosperidade. E eu, quando saí de casa, aos 15 anos, eu falei, eu mereço mais que isso. Eu não aceito nem fudendo. Eu já tinha morado num barraco, eu não aceitava morar na favela. Não. E ainda quase fui assassinado lá naquela desgrama. Só porque eu era diferente, eu não queria ser o bandidinho. Então é muito louco isso aí. Esta pasta eu filtrei, pessoal, depois de decidir em não aceitar ser mediano e viver do vitimismo. E aí você vai virando as chaves. Alô, Joquebed, seja bem-vinda. Eu sei porque que você faz isso, tá me traindo lá com o vizinho. Depois eu vou mandar a foto dele pra você. Acho que eu vou lá hoje lá. Eu vou lá na frente da casa dele, lá vou bater palma e falar assim, tem uma menina lá que ela deixa de ver minha live pra ver a tua, bicho. E eu vou quebrar ele hoje no pau lá. Vou mandar o videozinho pra você, só pra você ver que eu não tô mentindo. Passo na rua dele todo santo dia. Você sabe de que eu tô falando. Eu vou te mandar a fotinho da casa que ele fez com o dinheiro dos 13K. Raiva, velho. Mentoria com 13 mil pessoas. Raiva. Só tenho isso, assim, ó. Raiva, brincadeira. Que pese no seu a mentoria, serviu para algumas coisas, principalmente para conexões. Mas mentiu. Então, assim, ó. O que fez atravessar a minha ponte, atear fogo nela, foi o sentimento de que, se eu sonho, presta atenção nisso. Se eu quero, eu posso, eu realizo. Repete aí, ó. Se eu sonho, se eu quero, eu posso, eu realizo. Se eu sonho, se eu quero, eu posso, eu realizo. Se eu sonho, se eu quero, eu posso, eu realizo. Se eu sonho, se eu quero, eu posso. Acabou, velho. Acabou, não tem outra história. Quando eu virei a chave mental para, sabe assim, eu descartei o arquivo mental negativo da escassez. Sai de mim, infeliz. Aconteceu um problemão, estou na pandemia, fechei a empresa.
Se fosse só comigo, saia pedindo aí, né? Pô, pessoal, tem que fechar a empresa, vamos reunir aí pra gente não deixar quebrar. Não foi só comigo. O prédio onde eu tô lá, uma galera saiu fora. Entendeu? E aí eu fico com pena porque a pessoa só tinha uma empresa lá. Teve gente que, eu conversei e falei, cara, pelo amor de Deus, vai fazer merda na tua vida não, né? Porque dinheiro a gente corre atrás e acha de novo. Então, ó, pega isso aqui, ó. O difícil não é o começo, nem o fim. É o meio. Anota aí, vai, ó. Não tem livro, não. O difícil não é o começo, nem o fim. É o meio. Pois é do meio que vai surgir sua maior decisão. Avançar ou retornar. Eu, quando cheguei no meio da ponte, por isso que eu falo, eu queimei essa desgraça, eu olhei para trás e falei, nem a paus juvenaus que eu volto para minha casa. Não vou voltar. Eu vou sofrer. A chave era assim, ó. Pior que tá, não fica. Sabe assim? Era verdade, pior que tá, não fica. Eu falei, pô, eu não vou para dentro da favela. Eu tinha morado em barraco, não me fazia bem aquilo ali. Me fazia me sentir um lixo, porque a vida já era uma merda e aquilo dava uma sensação de mais merda ainda. Quem morou em favela sabe disso. Foguete não tem ré. Elon Musk está fazendo um foguete com ré, mas ele pegou fogo lá, explodiu. Mas futuro vai ter, né? Então, por enquanto a gente pode usar essa frase aí, foguete não tem ré. Mas a maioria das pessoas recuam. Por quê? Porque as pessoas elas acham que tem opção. É por isso que eu uso essa caneca todo santo dia. Ou é ou é. Então assim, ó, o que vai te definir se você será próspero ou não são suas ambições. São suas ambições. O quanto você pensa em ganhar dinheiro no curto, médio e longo prazo. Lembra que eu falei? Você tem dinheiro guardado? Você tem 10 pau, 20 pau, 30 pau, 50 mil, 100 mil? Você tem? Se não tem, começa a guardar dinheiro. Ah, eu não consigo, tem que pagar as contas. Porra de conta, velho. Não paga a porra da conta, se vira depois. Vai guardar o dinheiro, você precisa ver o dinheiro. Se você não vê, sua mente não vai processar isso. É uma merda, mas assim que é internamente dentro da gente. Pastora Dona Irã, meu amigo, você sumiu, bicho. Tô achando que você tá cheio das palestras, você sumiu. O quanto de verdade você acredita que seria o suficiente para você iniciar algo que faria você se tornar alguém bem-sucedido? O quanto seria o suficiente? Hoje, quanto que eu preciso para fazer o que eu quero? Eu sei o quanto eu preciso. Eu preciso de uma graninha boa aí. Porque eu quero fazer algo que eu quero viajar o mundo. Eu quero conhecer Angola, África, de vários lugares. Eu quero conhecer países que eu não conhecia antes. Eu quero ir para Israel, eu quero ir para um monte de lugar. Porque eu tenho um testemunho interno para falar para a galera. E eu preciso pôr isso para fora. Porque senão eu vou me sentir culpado por um monte de coisa que está acontecendo. Então, quanto você acredita que seria o suficiente para você hoje, por exemplo? Aproveita agora que o pessoal está acordando e já manda 5 aviãozinhos. Você sabia que se você clicar aqui dá para mandar no grupo de WhatsApp? Hoje, na verdade, libera para mandar para 50 pessoas, né? Então, manda só para 5 para acordar os preguiçosos. Vamos fazer eles ficar, ó, disruptivo. E engraçado isso. Quando eu comecei a andar com pessoas que elas eram da mente da prosperidade, eu percebi que as pessoas elas realmente acordavam cedo. Aí eu falava, caraca, por que essas pessoas acordam cedo? E eu acordo cedo, gente, desde 2019. Não foi em 2020 na pandemia não que eu comecei a acordar cedo, foi em 2019, quando virei essa chave aí. Eu falei, mas por que eu tenho que acordar cedo? Aí eu me toquei, porque é onde eu faço as minhas leituras. Todo dia de manhã eu tô com um livrinho novo, rascunhando. Por isso que eu falei, gente, é muito livro. Depois de uma época você não consegue, você vai processando um monte de informação. Alguns a gente sabe de onde veio. Algumas coisas não tem como se falar, ah, não, isso aqui eu não sei de onde veio. Porque o livro só fala disso. Tipo, você vai falar sobre algumas coisas voltadas para o Mindset. É Carol S. Dweck, né? Mindset. Não tem como. É ela que desenvolveu isso do Mindset de crescimento, Mindset fixo. Então algumas coisas você não vai esquecer nunca, porque o autor só fala desse assunto. Agora tem autor que ele copilou de outros livros, aí, aí os outros livros, a própria Bíblia traz um monte de coisa. Então, ninguém acordou. Então vamos acordar. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez aí, ó. Ontem, quem não participou do desafio Mais de Hábitos, ontem eu fiz algo disruptivo lá pra galera. No início éramos 50. Olha como é muito louco as pessoas, elas começam e não terminam as coisas. No início éramos 50, depois caiu para 35 e no final terminou com uns 20 e pouco. É comum isso aí, gente. As pessoas aqui, por exemplo, no primeiro dia dos acordados,
nós éramos em 28 pessoas no primeiro dia. No primeiro dia. Quando deu o terceiro para o quarto dia, e era 15 dias o desafio, já caiu uma galera. Aí vem as desculpas. Ai, porque apareceu não sei o quê. Ai, porque hoje não deu. Ai, porque, meu, não entre em uma coisa que você não vai até o final, porque você está sabotando a tua mente. Eu, quando vou fazer mentoria, eu sou mó honesto, meu, o pessoal desacredita comigo. Eu falo assim, ó, você tem tempo de fazer as coisas dentro da mentoria? Porque depende de você um monte de coisa. Ah, então, é que na verdade eu falo, não faz não. Você não está preparado? Não. Não faz não. Não, mas eu quero fazer. Eu falo, não dá para você fazer. Porque você já está colocando obstáculo aí dentro. Então não tem como fazer algo que você já tem obstáculo. Presta atenção, em 2000, o ano passado, 2020, vocês vão chocar que eu vou falar para vocês. Eu fiz 10 cursos. 10. Sendo 3 presencial e os outros 7 online. E os online era puxado para arrebentar. Só de TCC o ano passado eu entreguei 3. Esse ano só entreguei 1, era para entregar 4 TCC. Tem gente que faz um TCC no ano e fica reclamando. Dá para entender isso ou não? É o quanto você está disposto para as coisas. E o TCC eu não fico enrolando para fazer não. Eu falo, eu vou tirar 15 dias e aí eu levanto cedo e arrebento. Aí eu leio matéria, artigo e vou fazendo. Eu não faço algo, eu nem inicio. Eu não inicio. Ah, vou correr uma maratona. Eu vou definir se dentro desse ano eu vou ter algo que vai me impedir de não participar. Então eu nem vou. Salvo, né, gente, coisas da natureza como a pandemia. Mas no normal eu não começo. O que é TCC? É que eu faço cursos de formação, que nem a faculdade, né? É termo de conclusão de curso. Então o que é isso? A gente faz, é como se fosse uma monografia de final de um curso. Para você ser reconhecido, tem que ser aprovado pelo MEC lá, porque vou ter 2 pós e 2 MBA voltado para o comportamento humano. Então tem que fazer os TCCs dos cursos de formação. Não é cursinho, né? Tipo, o curso tal. Que nem eu tenho curso, mas não é curso de formação. Entendeu? E os cursos de formações você precisa entregar TCC. E é pesado, não é fácil não. É tipo 100 folhas, 80 folhas, e é coisas que você tem que trazer de você. Não é copiar de livro, bicho. TCC é pesado. Eu fiz 3. O ano passado, esse ano eu ia fazer 4. Só fiz 1 por causa da pandemia. Eu fiquei puto com isso. Mas tá tudo bem, porque eu consegui finalizar o 4º curso o ano passado, no final do ano, em novembro e dezembro, que abriram para uma minoria de pessoas, mas agora fechou tudo de novo. Esse ano eu tinha que finalizar 4 cursos, eu não vou conseguir, então não sei o que vai acontecer na minha vida no ano que vem, porque eu vou encavalar e eu tenho coisas para fazer no exterior. Mas é legal pra caramba, Kleber, é muito interessante. Então assim, pessoal, na live de ontem, do Mind Hábitos, o que eu fiz lá ontem? Para quem não estava, eu vi que teve gente que não foi. Eu, particularmente, eu tenho umas mentorias minhas. Eu tenho Ice to Ice, que é uma mentoria que eu faço ativação de identidade. Eu tenho a MPV, que é Motivos para Vencer, que é uma mentoria voltada para negócios. Aí eu tenho a mentoria, já na mentoria, já é o curso. Aí é curso, presta atenção. Aí eu tenho o curso, que é o curso de imersão, método AI, ativação de identidade. Tem aqui, ó, só para vocês verem que existe mesmo. Ó. O método AI é a ativação de identidade, mas é uma imersão. A mentoria Eyes to Eyes, Olhos nos Olhos, é uma mentoria voltada para autoconhecimento individual, porque eu pego você na raiz. Quando você faz o curso, é o genérico, então às vezes você não atinge a pessoa. Quando é individual, você atinge na raiz. Não tem como a pessoa não se transformar, é impossível. Não tem como. Aí eu criei o método Mind em Hábitos, que são os hábitos, e são diversas coisas dentro dos hábitos. E eu vim falando nesses 3 dias. E aí eu juntei um monte de coisa, eu juntei parte do processo do MPV que fala sobre a mentoria de marketing digital. A comunidade do Facebook, que quem não está lá ainda vai ser surpreendido que vai ter que pagar daqui uns dias, então aproveite. Eu fiz todo um pacotão de tudo que vocês imaginarem. Então, a pessoa vai ter o método Mind em Hábitos, que são 4 módulos, são 4 encontros ao vivo comigo, é mentoria mesmo. Por isso que ela é para poucas pessoas. Eu nem sei quantas venderam ontem, que eu nem olhei isso. Mas assim, eu tenho um número limite. Ainda está sendo vendido. O preço é de um controle do PS4 que eu tive que comprar para o meu filho, que custa R$ 499 o controle, a mentoria é mais barata. R$ 497. Pasmem os senhores.
10 vezes de R$ 56,76. O link está na bio do Instagram. Se você tem certeza que você precisa ser uma pessoa que precisa alcançar objetivos que você não está conseguindo, essa mentoria, gente, de boa, R$ 497 é mais que dado. É dado. Quem fizer vai falar, puta que lá merda, bicho. A Ice to Ice, eu vou falar. A Ice to Ice é uma mentoria individual, são 10 encontros e muitas coisas acontecem dentro desses encontros, uma média de 1h30. Aquela mentoria custa R$ 6.990. Você vai falar, é caro. Um iPhone custa 9, o mais barato, que é o 12, o sem ser o Pro Max. 9 pau. O de 512 GB está 13. O que é caro para as pessoas? Buscar pelo autoconhecimento, que é investimento, ou gastar no celular? Ou comprar coisa. Ó, o controle do game do meu filho foi R$ 499. Eu falei, cara, que controle é esse? É de ouro? Não, é um controlinho de game. Comprei o game novo, porque o outro eu queimei deles, aí eu fui culpado. Mas o que eu quero dizer para vocês? Tudo na vida tem investimento e tem custo. Aquilo que você faz que não serve para nada é custo. Aquilo que você faz que serve para mudar você como pessoa e fazer você seguir o caminho é investimento. Então, seja honesto comigo. Você vai fazer uma mentoria e são 5 encontros, porque você tem 4 encontros falando sobre o Mind in Hábitos, e aí tem, gente, é tudo método, não é só falação, tem método. E aí você vai ter mais um encontro falando sobre o marketing digital. Mas o que você vai falar do marketing digital, Ciro? O que você não sabe. Porque as pessoas só sabem o que está lá no palco, nos bastidores você não sabe. E eu vou falar de bastidores. E aí você vai entender o porquê que as ferramentas do marketing digital hoje é o que está essa briga do povo, está tudo atrás disso, mas não sabe fazer. Então tem que saber fazer para as coisas acontecerem. Então, assim, é muito importante, né, você investir em você. Você vai falar assim, R$ 497 só, mas será que isso é bom? Faça o teste. Se você comprar, fizer a mentoria e não gostar, eu te devolvo o dinheiro sem problema nenhum, porque isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. R$ 497 não muda a minha vida, não. Mas para as pessoas que eu decidi fazer isso, foi porque eu acredito de verdade que vocês estão travados por coisas simples por causa de hábito. E aí, identificar o hábito é muito importante. E nada melhor que trazer uma galera para dentro de uma plataforma e a gente bater um papo ali, bem exclusivo, né? Olha que da hora isso daí. Aí sim a mentoria. Não dá para fazer mentoria com 13 mil pessoas, porque eu não consigo falar com elas. Mentoria, gente, é eu tratar de cada um. Eu converso com cada um. Onde está o seu problema? Ah, tá aqui. O seu aqui e tal. Quantas pessoas? No máximo umas 50. No máximo. Não dá para ser muito. Senão você vai ficar quantas horas do dia falando com todo mundo? Não tem como. Por exemplo, quem participou das lives falaram comigo. Eu escolhi 5 pessoas, ou seja, eu falei com 15 pessoas nos 3 dias. Tranquilaço. Por quê? Porque você tem um feedback. Agora, numa mentoria de 13 mil pessoas não dá, né, velho? Isso aí é fixar, é curso. A gente comprou um curso como mentoria e é sacanagem. Mas tá tudo certo, não guarde mágoas, porque as pessoas às vezes não sabem o que faz, como diz Jesus Cristo. Perdoai, ó Pai, eles não sabem o que fazem. E tá tudo certo também. Porque a gente tem que enxergar a humanidade nas pessoas em primeiro plano e não o dinheiro nelas. Porque se assim fosse, eu já falaria, custa R$ 2.997 essa mesma mentoria num outro momento e vocês vão ver que eu não estou mentindo. É simples assim. Ah, mas por que você fez isso? Porque as pessoas que estão aqui, elas querem mudança. Isso que é o principal. Tog, seja bem-vinda a Yuzinha. Yuzinha. Olha que da hora o nome ali, ó. Vocês estão vendo, gente? Ó. Yuzinha. Fran, seja bem-vinda. Então, o que eu quero falar para vocês? O link está na bio do Instagram. Vai ficar aberto, acho que por mais alguns dias, só que tem um limite. Eu tenho a quantidade. Quando vender o número de pessoas exatas, eu não posso liberar mais, até porque eu não vou atender 1.000 pessoas, não vou fazer isso nunca. Eu coloquei o limite de 50 pessoas. Eu não sei se faltam 15, se faltam 10, não sei. Não olhei ontem. Cheguei tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. É o momento certo. Não existe isso. A gente nunca chega tarde em lugar nenhum. Se você não chegou antes, porque não faria sentido para você. Eu sempre falo isso para as pessoas. Às vezes os caras chegam dentro de alguma situação. Porra, meu, me atrasei. Eu falei, não, cara, era porque era para você chegar agora mesmo.
De repente, se chegasse antes, poderia ter dado algum chabu. Então, não se justifique, não precisa, Tog. A gente chega na hora que tem que chegar. Olha o print. Olha o print, galera, é verdade. Vou fazer o print aqui, ó. Eu esqueci ontem de fazer o print. A produção falou, você esqueceu do print para as pessoas publicarem. Eu falei, agora já foi. Vou dar o print aqui, ó. Dá o print aí, galera, ó. Dá o print, porque vale ouro. Posta no seu story, me marca. Vai subir um post. Na verdade, acho que tem um post lá já. Comentem nele. Tá falando, tem alguma coisa no post lá, do feed. Vai lá, comenta o que vocês acharam. Eu fiz ontem. A Tog eu vi, a Joquebed eu vi. Teve uma galera que fez ontem. Sei lá, não sei. Eu sei que eu fui dormir, era 11h30, gente. Mas o pessoal ficou trabalhando até umas horas aí, porque tem que dar feedback. Mas eu estava fazendo algo muito importante, trabalhando. Você entendeu, Tog? Então você não chegou tarde. Você chegou no seu tempo. Guarda essa na sua mente. Não faça isso com você. Porque você vai criar uma autocobrança que não existe. A gente não chega no lugar, cheguei. Não foi... mesmo que foi fazendo cabelo, porque você precisava fazer. Então essa paranoia de coisa de tempo, eu vivo lá em tempo de Kairos. E é tempo de Deus, não é o meu tempo, não é o de Cronos. O relógio eu uso de enfeite, tá, gente? Até sem bateria tá meus relógios. Mas eu costumo. Pra sair na rua tem que pôr relógio, é muito louco. E é hábito. Mas eu acho bonitinho. Eu acho bonitinho o relógio no pulso. Mas nem bateria tem. Quem encontrar comigo vai ver. Eu fiz o print ontem. Então publica, me marca que eu vou repostar. Galera, gratidão por hoje. O que eu vou contar de novidade? Além do Mind em Hábitos, se você adquirir, que você vai participar presencialmente comigo e com mais uma galerinha selecionada, a semana que vem, hoje é o 59º dia dos acordados. Como eu vou estar refazendo um monte de coisas, eu vou dar um tempo nos acordados. Vocês vão ficar sem os acordados aí por uma semana. Eu vou retomar os acordados, provavelmente na semana seguinte, segunda-feira. Pode ser que seja num horário mais para frente, tipo 6h30, 6h27, eu vou decidir ainda. Acho que provavelmente vai ser 6h27 ou 6h30, não sei. Eu vou ver, vai ter os posts falando dos acordados, retomando os acordados e tal. Mas a semana que vem, pela manhã, vocês estão liberados, né, para poder dormir o sono dos deuses aí que vocês gostam de dormir. Quem já acostumou, eu não vou conseguir dormir, gente. Eu acordo e vou postar nos stories, vocês vão ver. Eu vou estar estudando, eu vou estar projetando um monte de coisa. Que eu tenho a mentoria Ice to Wise, eu tenho MPV para fazer, agora eu tenho a mentoria do Mind Habits, então eu tenho um monte de mentoria e eu tenho que distribuir isso dentro do meu dia. Não é fácil, não. A Ice to Wise é individual. Então imagina, se eu tiver 10 pessoas fazendo Ice to Wise, são 10 encontros. Então, de média de 2 horas são 20 horas. Então, eu tenho que compartilhar isso na semana. Mind Habits vai ser uma vez por semana, menos mal, mas vai ter uma duração maior. Aí você tem as partes das lives. Eu continuo fazendo lives à noite para quem gosta de estar acompanhando o Psyno. No Clubhouse eu vou continuar, acho que às 16 horas. E à noite eu faço lives terças e quartas com convidados, mas eu vou abrir outras lives durante a noite. Então é só ficar atento aí ao canal, vai ter sempre um post falando alguma coisa e eu vou estar falando no story. Mas gratidão a todos. Quem não comprou ainda o Mind Hábitos, compra, porque esse preço é só agora, depois não vai ficar esse preço. Não adianta falar, faz aquele preço anterior, não consigo. Tá? Isso é para esse pacote de pessoas que vão entrar nesse Mind Hábitos agora. Futuramente, vocês vão ver que vai subir os preços, não tem como manter isso aí. Então, gratidão. A Lu chegou agora. A Lu, ô Tog, você achou que você... Ô Lu, fala assim, ó, só escreve assim, ó, amém, que é o final da missa, só, amém. Põe a mãozinha assim, Lu, a Lu a gente gosta demais. Faz assim com a mãozinha, Lu, assim, só pra ver se você tá aí, ó, faz assim com a mãozinha, assim, ó. Aí eu amém na igreja. Eu já cheguei atrasado no culto, aí cheguei lá, fez assim, amém. Dana Barros tá dando aqui um joia, tudo certo. Perfeito, galera. Então a gente se vê. Se tiver dúvida do Mind Hábitos, pode mandar direct, tá? Alô, só chegou pro amém, Lu, tá tudo certo. A Ju Silva também, ó. Põe a mãozinha assim, Ju, ó, do amém. Tipo, cheguei na hora do final da missa. Põe a mãozinha. Eu achei legal. Ô, Tog, você entendeu? Olha como é engraçado isso aqui, ó. Faz parte, é o processo. Cada um tem o seu tempo, o seu momento, ó. A Dinei também. Põe só a mãozinha assim, Dinei, ó. Porque você chegou no final da missa, tem que falar amém só. Não precisa me falar nada, só falar amém e tá tudo bem. Então, galera,
Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não tem os acordados às 6 da manhã, tá? Então vocês vão descansar. Na semana seguinte eu volto, provavelmente às 6h27, tá? Esse número tá na minha cabeça. E à noite vocês vão ter live comigo. E quem tá no vizinho, eu tô sempre lá no vizinho. Vai na bio, já faz a compra do curso, que vai valer... Curso não, né? Mentoria. Curso é o outro lá que você não fala com ninguém. Faz a mentoria que você não vai se arrepender. E esse preço é preço de banana para vocês que são disruptivos, que estão principalmente há 59 dias aqui. Então, ó, gratidão mais uma vez. Para quem chegou agora, gente, a live começa às 6 da manhã. Então, agora eu estou encerrando, já são 7h01, passei 1 minuto, já 2, porque eu começo às 5h59. Então, quero só agradecer a todos e continuamos firme e forte. Manda direct se tiver algum problema lá na bio do meu Instagram, tá? A gente se fala semana que vem, provavelmente, e nos stories. Tamo junto até depois dos tombos. Fui! Tchau, tchau!